Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, né? Nosso encontro semanal aqui para falar sobre dados, tá? É, Hoje nós vamos falar aqui de um tema, né? Ligado aos indicadores, tá? Os indicadores da gestão de dados já de antemão, tá? Para quem já estiver acompanhando. Ah, eu vou estar falando aqui de KPIs, tá? Eu não vou falar de OKRs, tá? Isso vou deixar de repente para outra sessão, mais lá na frente, tá? Mas a ideia é estar falando aqui sobre indicadores, tá? Ah, Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Mandem um alô aí de onde vocês estão, né? Quem está aí participando. Eu não consigo ver, né, mas qualquer problema aqui, o Wagner vai me sinalizar, né. Então, todos prontos, né, mais para o fim o Wagner entra com os avisos. Hoje eu vou ter que sair um pouquinho antes, tá, gente? O ideal é que eu consiga terminar a manhã com dados hoje com 15 a 10 minutos antes, tá? Eu tenho uma reunião que eu não posso sequer pensar em chegar atrasado, tá? Então vamos lá. Wagner, você pode compartilhar? Bom, gente, vamos pensar aqui em indicadores da gestão de dados, né? E quando a gente pensa em indicador, tá? Para monitorar como está a gestão dos nossos dados, tá? A gente acaba sempre entrando na questão de dois tipos de indicadores, tá? É claro que existem outras classificações, tá? Mas, de forma geral, o que acontece? Nós teremos os indicadores operacionais e nós teremos os indicadores estratégicos, tá? Para que servem esses indicadores, tá? Os indicadores estratégicos, hã, eu recomendo que o trabalho seja feito também em cima desse tipo de indicador, já no início, de qualquer programa, né. São indicadores que vão contribuir, tá, para justificar, mostrar o valor, né, o ganho, né, que, no caso, as ações de gestão de dados na empresa, elas estão, né, de certa forma, contribuindo para a estratégia de negócios da companhia. Ou seja, é aquele indicador que eu vou ter um resultado ali, e esse resultado pode ser um resultado bom, pode ser um resultado ruim. Perdão, hoje eu estou bem congestionado, tá? Pode ser um indicador bom, pode ser um indicador ruim, tá? Pode ser um que está ali dentro da meta, mas é o número, não é? Na verdade, o fato, ou os fatos, se eu tiver mais de um indicador estratégico, né? Serão os fatos que vão realmente comprovar a eficácia do nosso programa de gestão de dados, tá? O resto, se eu não tenho indicador para mostrar, eu posso entender que eu vou estar tendo ali entendimentos, né, de certa forma diferentes de outras áreas, não é? De outras pessoas. Eu não vou ter ali um entendimento homogêneo, porque não é fato, não é, são falas, né? E aí vai muito, né, de como as pessoas tratam com isso dentro da empresa. Então, o indicador estratégico, os indicadores estratégicos, eles são úteis para isso, tá? Comprovar realmente a efetividade do programa, tá? Já os indicadores operacionais, eles também têm a sua utilidade, tá? E qual é a utilidade? Medir a gestão das operações, das áreas que executam. Então vamos pensar aqui o seguinte,
Vamos pensar aqui numa empresa que ela começou um programa, não é, de gestão de dados, e nós temos, por exemplo, uma equipe de governança de dados, e nós temos uma equipe, por exemplo, de engenharia, né, engenharia, arquitetura, tal. E aí os indicadores, por exemplo, do time de engenharia, né, da operação, se eu tiver indicadores, né, que eu olho, né, e vejo e chego à seguinte conclusão: hã, falta gente aqui para dar sequenciamento, né, para dar mais escala aqui no trabalho que me é requerido, né. Esse indicador operacional, né, no caso, a área pode estar com um gargalo muito grande, ela pode não estar conseguindo atender um SLA, ela pode estar com volume de demandas considerável em atraso, tá. Tudo isso são informações da operação que esse resultado pode impactar, por exemplo, no cumprimento de um indicador estratégico. Então vamos lá, vamos pensar aqui, né, na seguinte situação, tá. Um dos objetivos do programa de gestão de dados, ou seja, estou falando de uma estratégia da gestão dos dados, tá, é a questão da democratização dos dados, tá. Ou seja, facilitar a vida, né, dar acesso, né, disponibilizar os dados, perdão, para quem realmente tem direito, tá. Eh, legal, né. E aí eu posso ter um indicador estratégico ligado a isso, tá. Só que, para eu cumprir esse indicador, eu vou ter o quê? Que ter a minha plataforma, né, de forma geral, tá. Eu tenho que ter minha plataforma, eu tenho que estar crescendo, né, dentro de um ritmo adequado, tá. Lembrando, se um dos meus objetivos é democratizar os dados, significa que hoje eles não são, senão seria manter os dados de forma democratizada, tá. Eh, então, alguns indicadores da operação, eles soam como um alerta, né, de que a coisa ali no vamos dizer assim, no chão da fábrica, não está andando muito bem e que dependendo, né, do tipo de anomalia, vamos dizer assim, né, nesse indicador, no valor baixo desse indicador, a gente pode sim ter um impacto em alguns indicadores estratégicos. Então, o indicador estratégico ele vai ser muito útil para olhar o programa de forma, né, mais estratégica. É aqui que vem o resultado, tá, gente? É aqui onde as pessoas dão valor. Mas, para quem é gestor de um time, de uma área, os indicadores operacionais são importantes, porque é aqui onde eu vou ter o termômetro, tá? De onde o que está, né, assim, causando algum tipo de impacto, não é? Algo que está travando, não é, o nosso crescimento, a nossa operação. Tudo bem? Bom, seguindo aqui, então tem esses 2 tipos de indicadores, tá? E lembrando, como eu falei lá no início do programa, tá, hoje, né, eu vou falar aqui de KPIs. Eu não vou falar de OKRs, porque OKR eu vou deixar para falar depois, possivelmente em um próximo encontro, tá. Então, levando em consideração que eu vou falar de KPIs, tá, de indicadores, vamos entender, né, até na questão da estratégia, como é que a gente começa a pensar nesses indicadores estratégicos da gestão de dados, tá. Então vamos pensar aqui nas estratégias, né, envolvidas com a companhia, tá. Então eu vou ter a primeira estratégia aqui é a estratégia que eu chamo de estratégia corporativa, tá, que é a principal estratégia da casa, tá, é aquela que está dentro do mapa estratégico e contempla ali
todas as áreas, todas as verticais, tá, de uma empresa. Eu peguei na internet, né, um desenho aqui de uma estratégia de parte, né, de uma estratégia corporativa, vou mostrar aqui no próximo slide, tá, que até a gente vai usar ela para ajudar. Embaixo dela, tá, eu tenho o que eu chamo aqui de estratégia de dados, tá, é uma estratégia que vai derivar da estratégia corporativa e vai envolver, tá, dados como um todo. Então, coisas ligadas a analytics, a IA, infraestrutura, arquitetura, gestão dos dados, tá, entro aqui e na estratégia de dados eu vou ter os meus objetivos, que são objetivos que têm a ver com a estratégia corporativa, tá. Então, eu falo muito o seguinte: "Olha, essa empresa, o caminho dela", eu faço até esse movimento aqui, né, essa empresa ela está indo para esse lado, né, eu não posso ter uma estratégia de dados ou da gestão de dados que vá para o contrário, tá. Então tem que ter uma estratégia de dados alinhada com a estratégia corporativa. E eu vou ter outras na empresa, né, ligadas a outros temas. Eu posso ter uma estratégia de tecnologia, né, eu posso ter uma estratégia de marketing e por aí vai, tá. Tudo bem até agora? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem ali no chat, tá. Ah, e derivando, espremendo, né, vamos dizer assim, um pouco mais disso, eu vou ter uma estratégia própria para a gestão dos dados, que é uma estratégia o quê? Que estará alinhada com a estratégia de dados e estará alinhada, obviamente, se ela está com a estratégia de dados, com a estratégia corporativa, tá. E o meu foco aqui vai ser nas ações do programa de gestão e governança de dados, que é esse tipo de indicador que a gente vai estar falando aqui, tá. Então, de forma geral, nós temos esses níveis aqui dessa estratégia, só que nem sempre é isso que ocorre, tá. Então, por exemplo, eh, já vivenciei várias situações que, assim, nós entramos para fazer um tipo de trabalho e essa estratégia de dados, ela não existe, tá. Eh, a gente até passou por situações que não tinha estratégia corporativa, né. Até tinha, mas estava na cabeça das pessoas, tá. É o ideal, não é ideal, óbvio que não, tá. Eh Mas, às vezes, a gente não tem essa estratégia de dados, e a gente tem que iniciar um programa de governança de dados. Aí, o que que a gente faz na prática, né? A gente tem que ser mais objetivo. Então, a nossa estratégia da gestão de dados está alinhada com a estratégia corporativa, tá? Acontece até com certa frequência isso, mas o ideal seria ter uma mais ampla, não é? Então, por exemplo, geralmente, tá, uma empresa que estruturou um papel do CDO, tem uma vertical de dados, a gente vai encontrar isso aqui, tá, uma estratégia de dados. Geralmente quando não tem, por exemplo, a governança de dados está dentro da TI, ou o movimento está nascendo dentro de uma área de negócio, ou dentro de uma área de riscos, operações, a gente não tem isso aqui, tá. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer a estratégia da gestão de dados, tá. Bom, entendido isso, eu vou colocar aqui um exemplo, tá. Eh, esse aqui eu dei uma gugada, tá, e peguei uma imagem de um mapa estratégico, né, hã, e eu achei essa figura aqui, tá. Essa aqui é de uma empresa, tá como público, e eu tenho aqui, não é, os meus indicadores, tá. Na verdade, os meus objetivos, tá, estratégicos dessa empresa, tá. Então, a forma como isso aqui foi organizado, tá, eh, essa empresa, tá, ela aliás, essa empresa nem foi cliente nosso, tá, mas estava com público na internet, por isso que eu estou usando. Essa empresa, ela adotou a abordagem, né, de pegar áreas, chave e associar esses objetivos a essas áreas, mas de novo, essas áreas são responsáveis, elas puxam esses objetivos, mas não significa que é um trabalho que vai ser feito somente por essas áreas, tá.
E aí eu tenho aumentar a receita líquida, agregar valor ao acionista, aumentar a rentabilidade. Quando olho com foco no cliente, né, eu tenho que captar clientes, melhorar a imagem da marca e por aí vai, reter clientes, tá. Hã, e aí, reparem, né, que eu tenho aqui um símbolozinho, né. Eu tenho verdinho, provavelmente está indicando que esse objetivo ali está dentro do esperado. Eu tenho um xizinho vermelho aqui, não é? Aparentemente, eu acredito que está, fora. E eu tenho um amarelo aqui que, na verdade, eu entendo que é um alerta, tá? E nós temos, esses demais, objetivos, tá? Aqui, né, estratégicos da companhia, tá? Então temos aqui 6, 10, 14 objetivos, tá? E aí quando a gente monta, né, a estratégia de dados e a estratégia da gestão de dados, o que que a gente faz, tá? Nós analisamos esses objetivos estratégicos, tá? E a partir desses objetivos, nós buscamos entender como os dados eles vão apoiar, tá, o cumprimento dessa estratégia, tá? Então vamos falar desse carinha aqui, tá? Desse objetivo aqui que é reter cliente. Hoje, quando a gente pensa em retenção do cliente, quando a gente quer reter o cliente, tá? Ou seja, geralmente é uma empresa, aqui no caso, né, que vende produtos ou serviços com determinado tempo, né, pré-estabelecido, e acabou esse tempo, o ideal é que seja feita uma renovação, tá? Quando a gente quer reter o cliente, eh, uma das um dos principais requisitos que a gente tem é entender bem quem é o cliente, seu comportamento, suas expectativas, suas, necessidades, né, para estar tomando ali alguma ação mais objetiva no sentido de reter ele. Eu não posso chegar, simplesmente e considerar, hã, o que está, por exemplo, frio ali, de repente, no cadastro, numa linha, né, num registro ali, por exemplo, dentro de um banco de dados, tá. Então, por exemplo, né, digamos que o Bergson, tá, ele é um bem que poderia ser, né, é um mega investidor, tá, de uma instituição, financeira, né. E ele, de tempo em tempo, né, as pessoas sabem que ele é um mega investidor, ele recebe, por exemplo, convites, né, para estar mudando de banco, né, "Olha, conhece nosso banco, a gente dá essas vantagens aqui e tal". Hã, Se eu não conheço bem o perfil do Bergson como mega investidor, e eu vou tratar, por exemplo, esse mega investidor, tá, como um um cliente normal ali, né, o que que vai acontecer? Eu vou perder o cliente, tá, porque vai chegar alguém, né, com mais vantagens, ele não tem um relacionamento com o banco, né, eh, e aí eu vou perder, tá. Agora, se eu sei, né, que tipo de produto agrada a ele, se eu sei a forma adequada de contatar ele, se quando ele entra em contato conosco nós somos, ah, ágeis, né, nas solicitações, sabemos que somos ágeis, não adianta ser só ágil e não saber, né. Sabemos que somos ágeis nessas solicitações, entendemos o que ele quer, não é, fica mais fácil, tá. Por exemplo, de eu passar uma ferramenta, né, de passar informações para o gerente ou pra gerente premium, né, ali que vai estar sempre conversando com ele, tá, e mantendo esse relacionamento, tá. Então, para eu ter isso tudo, o que que eu preciso?
eu preciso de ter dados de clientes, né, com qualidade adequada. Então, para eu reter meu cliente, eu vou precisar entender melhor o comportamento dele, o perfil dele, tá? E aí nós avaliamos, né? Então, provavelmente, alguém lá da área de negócio ou das áreas de negócio envolvido vão definir, né, regras para considerar que os meus dados, né, de cliente têm uma qualidade adequada para eu ter essas informações e conseguir reter esses clientes. E aí eu vou estabelecer essas regras. E aí essas regras vão desde coisas mais básicas do tipo: "Olha, os contatos estão preenchidos, são corretos, né, nós conseguimos, chegar no cliente", até questões mais ligadas a negócio, tá. "Ah, eu conheço bem o perfil dele", não é aquele quando eu falo de perfil, gente, não é aquele perfil do investidor que de vez em quando a gente tem que atualizar por causa do Bacen, né, que o Bacen pede. Não, é o perfil mesmo, né. Às vezes o meu perfil do Bacen pode estar ali, como arrojado, mas no momento eu tô com uma carteira bem conservadora, né. Então é entender isso, ter essas informações em mãos, tá. Então isso tudo vira critério, tá, requisito de qualidade. Lembrando que quando a gente fala requisito de qualidade, um requisito ele vai estar associado a pelo menos uma dimensão, né. E aí pode ser completeza, pode ser se eu recebo a informação em tempo adequado, se essa informação é coerente, se ela, tem integridade, ou seja, uma série de dimensões aí que nós estabelecemos, tá. E a gente monta essas regras e verifica, não é, o cumprimento desses requisitos, tá. E aí a gente olha o seguinte: ó, dentro desses requisitos, nós conseguimos atender somente 50% do nosso parque, né, da nossa base. Para você atuar aqui na retenção de clientes, isso é na minha visão, tá, é um grau de qualidade baixo, não é isso? E aí o que que a gente tem que levar em consideração? Um dos objetivos do programa de governança de dados será elevar o grau de qualidade dos dados, no caso aqui, né, de clientes. Ou seja, isso que eu falei, perdão, vai estar aqui na estratégia da gestão de dados, beleza? E aí eu vou começar a medir, né, e não é só medir, né, e tomar ações em cima desses resultados, desses indicadores, para estar elevando o grau dessa qualidade. Então, há 6 meses atrás, por exemplo, estávamos aqui a 50%, agora com 6 meses estamos com 65%. Opa, as ações que nós, fizemos, implementamos, contribuíram para crescer em 15% esse percentual aqui, né. E isso vai me ajudar a reter o cliente. E aí eu comparo, tá, o o percentual, aí eu começo a comparar, eu tenho um percentual da qualidade, né. Agora, essa mudança na qualidade, 65%, ela subiu para 65%, ela foi efetiva? Aí eu vou medir o meu resultado de negócio. O quanto aumentou a minha retenção de clientes? Então digamos que antes a gente tinha uma efetividade nessa retenção, não é, a cada renovação, vamos dizer assim, de 70% do meu produto ou serviço, sabendo que 50% dos dados atendiam na época com esse valor, não é, de retenção. Se eu aumentei a minha qualidade, né, de 50 para 65, e eu, por exemplo, eu não aumentei o percentual de retenção dos clientes, continuei a 70,
Isso significa que a qualidade melhorou, mas não foi suficiente para me ajudar a reter o cliente. Mas geralmente não é isso que acontece não, geralmente o que acontece é o seguinte: o percentual de clientes que foram retidos, ele aumentou também. Ele acompanhou, tá, a evolução do indicador. Não subiu 15% como da qualidade, né, mas eu passei a reter agora eu retia 70, não é, foi isso que eu falei, eu estou retendo agora 78%. Opa, eu estou contribuindo aqui para esse objetivo estratégico. É claro que esse reter cliente, ele vai ter uma meta lá no mapa estratégico da companhia. E com isso, a gente consegue linkar, tá, o indicador estratégico com o indicador, no caso, da gestão de dados. Ficou alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Se ficou, vocês coloquem a pergunta aqui, tá? Hã, vou seguir aqui. E aí, o que que eu tenho, né, entrando aqui na estratégia da gestão de dados, tá? A estratégia da gestão de dados é onde eu vou começar a pensar nos meus indicadores estratégicos, tá? E aí, o que que eu tenho nesse documento? Eu tenho uma missão, que é uma coisa que eu sempre falo, tá? Quando eu posso. É a resposta à seguinte pergunta: por que gerir, governar dados na nossa empresa? Se eu não tenho essa resposta, nem segue em frente, que o trabalho vai ser na base do enxugar gelo, tá? Claro, primeiro, para eu alinhar a expectativa das pessoas envolvidas, tá? Eh, visão, né, como a governança de dados, ela deve ser reconhecida mais para frente durante um período, né, que a gente determina aqui, tá? É um campo que muita empresa usa, outras já não usam, mas eu considero, né, se tiver oportunidade, colocar, agrega, tá? Mas eu quero vir aqui, ó, direto, ó. Quais os objetivos estratégicos para a gestão e a governança de dados? Ou seja, o que é necessário para atingir, para cumprir essa missão? Então reparem que quando eu crio esse documento aqui, eu obrigatoriamente eu vou ter que preencher, não é, vamos chamar assim, esses campos, não é, olhando para a minha estratégia da companhia. Eu não posso colocar aqui como missão, não é, tendo um mapa estratégico desse aqui, eu não posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui só para confirmar, tá, beleza. Tá, eu não posso colocar aqui como missão, por exemplo, algo no sentido, né, preparar os dados, deixar os dados, por exemplo, em compliance com a legislação vigente. Cara, eu nem tenho isso aqui no meu mapa estratégico. Acredito que não. Bati o olho aqui por alto, não achei. Eu não tenho aqui como objetivo estratégico nessa empresa. Então, eu tenho que colocar algo, a missão tem que ser algo que vai estar ligado aqui à qualidade, quer ver aqui, melhorar a qualidade da produção, otimizar operações, ou seja, eu tenho que ter tudo, não é, de fácil acesso, organizado, não redundante, não é? Eu tenho aqui, ó, desenvolver capital humano, gestão da informação, então as pessoas têm que saber onde estão os dados, qual a importância dos dados. Então aqui nos meus objetivos eu vou ter coisas ligadas à qualidade, cultura de dados, arquitetura, tá? Então muito cuidado com isso, porque às vezes, né, a gente pega, a empresa ela nem tem às vezes um documento desse, aí ela vai ter um PowerPoint, alguma coisa justificando, aí quando você vai lá: aderência LGPD, isso aqui, tá, mas isso está no mapa estratégico? Não. Beleza, não estou falando que não é para fazer, tá, mas das 2 uma.
ou o mapa ele tem que passar a considerar isso, se algo for realmente importante, estratégico, ou se não for realmente, a gente tem que dar um peso menor nesse objetivo. Ele pode ser um objetivo da operação, mas não estratégico, tá. Então, façam sempre esse exercício, tá, na casa que eu falo na empresa, né, onde vocês, trabalham, tá. Então, esses objetivos aqui de onde estratégicos é de onde eu vou gerar os meus indicadores, tá, estratégicos, tá. E de novo, lembrando, eu não vou falar de OKR aqui, tá, OKR eu vou deixar para outra sessão, eu vou estar falando aqui de KPIs, tá. Então, o KPI, qual é a diferença básica, tá? O KPI, ele é muito útil para medir o desempenho de um processo, de uma área, tá. Ou seja, eu vou ter sempre alguém aqui, não é, responsável por uma estrutura que vai estar, puxando esse indicador, tá, sendo responsável por esse indicador. O OKR, ele já é algo que as empresas até estão usando bem mais, tá. Hoje eu acredito que tá questão aí de meio a meio quase. Antigamente era poucos, tá, era tipo 10, 20% se a gente olhasse aí há 3, 4 anos atrás, tá. Mas hoje tá bem, eu não me arrisco a falar quem é que tem mais aqui, tá. Eh mas tá uma briga ainda, né, ferrenha. Eu posso trabalhar com os 2 também, tá. Mas o OKR é muito usado na questão de estar alinhando a resultados ligados ao negócio. Até para trabalhar com estratégia, eu acho até mais eficiente, tá, mas não é o caso aqui que eu estou mostrando, tá. E aí esses KPIs, tá, que são esses indicadores da gestão de dados, eu vou, tá dando vontade de espirrar aqui e não tá vindo espirro, mas vamos lá. Esses indicadores, eles são definidos, tá, como eu falei, a partir da estratégia da gestão de dados, tá, e aí eu vou estar sempre levando em consideração esses meus objetivos, tá, da estratégia de negócio, tá. Então eu vou definir esses indicadores, e aí em cima disso eu vou ter que ter um trabalho de quê? De acompanhar esses indicadores, né, de fazer a coleta desses indicadores. Não adianta eu chegar e falar o seguinte: "Ah, os meus indicadores são esses", né, e eu não tiver, por exemplo, uma rotina, não é, um processo adequado para estar fazendo essa coleta, tá. Então, quando a gente define indicador, a gente tem que pegar e falar o seguinte: "Olha, beleza, como é que eu vou apurar isso? Como é que eu vou avaliar isso?", né. Qual a meta desse indicador? E aí, geralmente, tá, a gente cria um documento chamado ficha do indicador, que aí eu coloco ali todas as informações, né. Qual é esse indicador, quem é a área responsável, qual o objetivo desse indicador, ah, como, será feita a medição desse indicador, aí vai entrar aqui periodicidade, o próprio processo de coleta, né, desses indicadores, tá? Eh, e eventuais informações que nós julgarmos pertinentes, tá? Feito isso, eu documentei exatamente o que é esse indicador e vou começar a colocar a mão na massa fazendo essas medições, tá? E aí, uma coisa que eu sempre recomendo, até para não ficar algo meio solto, né? O ideal, tá, gente, é que as empresas, as pessoas, elas tenham o hábito, tá, de montar uma reunião ou uma pauta, né, para discussão dentro do comitê de governança de dados, tá, para estar discutindo sobre os resultados, na verdade, desses indicadores, tá. Isso é uma prática que vem desde lá da ISO 9000, que lá na ISO 9000 o pessoal chama de reunião de análise crítica, tá?
que é a RAC. Não confundir com o Oracle Hack, não é nada disso, tá? É uma reunião, tá? Que ela é realizada dentro de uma periodicidade pré-acordada. Então, tem empresa que faz a RAC bimestral, tem outras que fazem de forma trimestral. Eu acho que quinzenal, mensal, eu não vejo muito sentido aqui, tá? Eh, Até porque se tiver algum dentro do acompanhamento, né, tiver algo ali que fuja muito do esperado, a gente não tem que esperar a hack para tratar, tá? A gente já tem que tomar uma ação ali, tá? Então a hack é mais para manter realmente o rito, reunir as pessoas responsáveis por esses indicadores, tá? E falar sobre eles, tá? E aqui, olhando, né, o que o Bergson está falando aqui é relativamente tranquilo, perdão, sem querer. Eu vi a tela escura aqui, eu tomei até um susto, né, que na passada eu tive um problema aqui com o adaptador de rede, eu tive que reiniciar, não é? Mas voltando lá, não é? Essa reunião, tá? Eu tenho que ter o processo, as pessoas, né, de execução dessa reunião, mas mais importante do que isso, tá? A gente tem que tomar um cuidado e às vezes, né, dependendo da empresa, a cultura da empresa força, tá, a a questão do que eu chamo aqui de ter o indicador melancia, tá? Alguém sabe aí o que é o indicador melancia? Escreve aí no chat, tá? O que é isso que ele está falando, tá? Vou dar um tempinho até falar o que é o indicador melancia. Mas, às vezes, é nítido, né, que o próprio ambiente da empresa, a gestão da empresa, ela é uma gestão muito em cima de: olha, vamos pegar aqui os culpados, não é? E trabalhar igual a rainha louca ali do Alice no País das Maravilhas, né? Ah, tá fora, corta a cabeça, não é? Ou então a empresa, né? Ela tem um vício, né? Vamos chamar assim, um câncer interno que é das pessoas elas não assumirem as responsabilidades, né? Então, o tal de participar de reunião para lá e para cá, e, cara, ninguém assume nada, tudo vão ver com outra, ou vou tomar uma decisão, vou falar com o meu chefe, e aí as coisas não andam, né? E infelizmente tem empresa assim, tá? Eh, Alguém chegou aí a colocar o que é o indicador melancia, né? Eh, então, ah, quando a gente trabalha nesse tipo de empresa, que o ambiente é assim, né, eh, algumas pessoas, tá, elas, digamos assim, elas chegam, né, a adotar essa prática do indicador melancia. O que é o indicador melancia, gente? O indicador melancia é o seguinte, né, eu falei aqui, todo indicador ele tem uma meta, não existe indicador sem meta, tá? Por quê? Eu vou avaliar querendo chegar em algum lugar. A partir do momento que eu comecei a bater aquele indicador, não é, com certa facilidade, vamos dizer assim, não é, eu tenho que repensar se eu se é o momento, não é, de eu subir um pouco mais o sarrafo dessa meta, tá. Mas enfim, então esse indicador, né, ele vai ter uma meta, e a meta ela daquele indicador não é batida. E aí o que que faz, né, a isso não é certo, tá, isso é errado, mas às vezes eu já vi isso acontecer, tá? Por isso que eu tô falando aqui para ter cuidado com esse tipo de indicador. Aí aquela pessoa, ela, né, com medo, né, ou não querendo ficar exposta, ela vai lá e maqueia aquele indicador. E aí o indicador que, na verdade, se ele não está batendo a meta, né, ele é um indicador vermelho, não é isso? A gente geralmente sinaliza, né? Até aqui foi a conclusão que eu cheguei, cara. Vermelho tá legal, amarelo, opa, mais ou menos, né? Atenção, vermelho tá ruim. Então, se aquele indicador tá vermelho, né? O que que acontece? A pessoa com medo, ela vai lá, dá uma maquiada e fala que ele tá verde.
Então isso é o indicador melancia. Ele é verde por fora e vermelho por dentro. E aí, pessoal, se a gente trabalha numa empresa que tem a questão do indicador melancia, né, e isso de repente acontece até com certa prática, não é a governança de dados, não é a gestão de dados que vai, eh, resolver isso, tá. Isso é um problema maior que envolve questões culturais, tá, e envolve a ação, por exemplo, da alta administração. Possivelmente o pessoal está pecando nisso, lá em cima. "Ah, eu não sabia", cara, tá deixando acontecer, você é o culpado, tá. Até ontem, eu estava dando aula, aí a gente estava falando, né, uma pessoa comentou ali e tal, do Auner, do Steward. "Ah, mas o Auner ele não tem acesso", né, cara, mas ele que assina, ele que é o responsável formal, então ele é o culpado, tá. E aqui é a mesma coisa, então a gente tem que avaliar isso, tá, e tomar cuidado. E se de repente, né, a governança de dados entende que está tendo muito indicador melancia, ela até pode levar para cima, mas não é ela que vai resolver isso, ela vai apontar o dedo, tá. Então na reunião de análise crítica, né, a gente coloca isso, tá. Esses indicadores eles são avaliados e o que que a gente vê, não é. Essas reuniões são contínuas, não é. Então eu vou ter a primeira reunião, depois eu vou ter a segunda, a terceira, então digamos que eu já faço a RAC há 3 anos, né. Quando a gente começa a RAC, a gente sempre começa, né, olhando, né, essa é uma reunião para acompanhar indicador, tá. A gente começa acompanhando o que foi tratado na reunião anterior, se tem alguma pendência, né, feedback das pessoas em relação às tarefas que foram colocadas, né, na reunião anterior, e a gente vem medir, né, finalmente o nível dos indicadores, né, desses processos, ou se eu tenho até uma empresa, por exemplo, que basicamente tudo dela é um produto, é um birô, por exemplo, né, a gente atrela a qualidade do produto aqui também. A gente avalia a qualidade desse produto, tá, e aí discute, né, essa qualidade ela vai ter um grau também, né, como indicador vai ter algo a atingir, o grau de conformidade do produto também vai ter, tá. E a gente traz, né, assim, recomendações, né, procura buscar ações, né, visando melhorar essa qualidade, tá, ou pelo menos manter, tá. E aí a saída, né, assim, sempre é bom ter uma ata, né, se tiver ações de melhoria proposta, né, ações de melhorias propostas, a gente coloca aqui, ações de correção, novas diretrizes de qualidade, e aí vai. Sai a ata, as pessoas saem com os seus deveres de casa, né, para providenciar alguma coisa, melhorar, medir de outra forma, enfim. E aí, na próxima reunião, tudo é debatido, né, seguindo esse ciclo aqui, tá? Então, o que que eu passei hoje aqui para vocês? Eu coloquei a diferença, não é, do que é um indicador estratégico, do indicador operacional, mostrei também a o uso de cada um. Entrando na questão do indicador estratégico, reforcei que esse indicador ele deve estar associado, né, a um ou mais objetivos estratégicos do mapa estratégico da casa, né, trazendo esse objetivo para a gestão de dados, né, a gente vai ter que ter processos para estar medindo o quanto está sendo efetiva, tá, as ações do programa para estar elevando esse grau de maturidade. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Hoje eu passei bem rápido, coloquei o material curtinho mesmo, porque eu tenho que sair um pouquinho antes daqui. Alguma pergunta, alguma consideração? Wagner? Então acho que já pode fechar. Você vai entrar para dar os avisos finais? Uma maravilha. Berg, está me ouvindo? Tô. Tem só aqui a Adriana Montinho, né? Colocou aqui indicador melancia.
Não sei o que é, Bergson, mas o termo é interessante. Mas foi colocado mais cedo, então É. hoje o pessoal está sem perguntas aqui, tá? Uhum. Vamos fazer o seguinte, gente. Lembrando que o certificado de participação que vocês têm direito, eu vou colocar no chat agora, tá? Para quem está assistindo nas redes sociais, para ter o certificado precisa vir para Digital Edu, tá? Tá na tela aí, ó, digitaledu.com.br. Para quem já tem aqui já está com a gente aqui no site oficial da Digital Edu, vou pegar aqui agora para vocês. Só um segundinho, ativando o token. Lembrando que esse token ele tem uma validade de 5 minutinhos, tá? Então vou copiar o link e para quem estiver na rede dá tempo de vir para cá ainda para fazer a emissão, tá aí, ó, já está no chat para vocês. Basta clicar. Se é a primeira vez que vai emitir o certificado, vai colocar o nome da forma que você quer que saia do certificado. Depois de preenchido a primeira vez, não consegue alterar mais, tá? Então, é uma forma de travar aí e dar mais veracidade aos nossos certificados, tá? É, excelente, maravilha, grande Bergson. Então, até a Fechou próxima então, gente. sexta-feira. Bom, desculpa hoje a pressa aí, né, mas eu vou para uma reunião daquelas agora, e aí é bom, né, beber uma aguinha antes, né, eh, Isso. preparar um café, né. Obrigado aí, pessoal, a todos. Até a próxima sexta-feira, né, no próximo Manhã com Dados. Não sei se eu vou falar, se vai ser outra pessoa, mas se eu falar, eu prometo que eu vou vir, bem, vamos chamar assim, municiado, né, de informações, né, com um caminhão de informações. Tem youtuber que ele fala: "Um caminhão de notícias", né, então um caminhão de informações, né, a gente está, colocando aqui com vocês, tá. Curtam o depois o vídeo, né, a gente sobe depois para o YouTube. Quem tirar o certificado, depois se puder divulgar, é importante, tá, para ver se a gente consegue aumentar a rede de pessoas que assistem ao Manhã com Dados, tá. Isso é Isso aí. importante também para a própria continuidade do programa, tá. Então é Isso isso aí. que eu tinha que falar para vocês, deixa eu ir, né, e até a próxima sexta-feira. Tudo bem, pessoal? Um abraço, gente. Até Um mais. abraço. Tchau, tchau.